Amém. Pode sentar. Acenda a luz para mim. Sabe, a gente precisa discernir o tempo. E a Bíblia diz que a gente tem que discernir tempo e modo. Não dá para a gente discernir só o tempo sem discernir o modo. E a palavra que Deus tem me dado para compartilhar é uma palavra que Deus tem gerado em mim há algum tempo. Sabe, queridos, eu vou falar sobre um texto, mas eu quero falar antes do contexto. É Josué. E Josué, depois da morte de Moisés, a gente fica falando do que Deus falou para ele, se apegar à palavra, falar, meditar. Mas a gente não consegue, a gente poucas vezes fala dos primeiros passos de Josué. E o primeiro passo de Josué, ele é firmado naquilo que ele já tinha experimentado antes. Ele já tinha entrado na terra prometida e agora passou tanto tempo que ele ficou no deserto com um povo que já se fez tanto tempo que ele talvez nem se lembrasse mais tanto daquilo que ele viu. Mas havia um testemunho, fala comigo, um testemunho. Havia um homem que havia experimentado com ele a mesma coisa, Caleb. Ele tinha um testemunho para fazer ele não esquecer. Talvez Josué em algum momento falou: será que essa hora vai chegar? E Caleb: vai, Josué, nós fomos lá, Josué. Sabe, queridos, a gente às vezes precisa de alguém para dar testemunho, para lembrar a gente de que aquilo que a gente viveu é uma realidade, daquilo que Deus falou é uma realidade, daquilo que a gente já experimentou em Deus é uma realidade, porque muitas vezes parece que não é real. E Deus estava falando isso comigo. Miro, às vezes passa tanto tempo que parece que aquilo que você já viu e já experimentou em mim não vai mais. E essa noite eu quero dizer para você uma coisa com muita convicção. Pode olhar para esse povo que está do teu lado, porque a gente vai começar a andar num outro caminho. Nós vamos começar a andar num novo estágio. Deus está trazendo um novo tempo. E eu posso dizer isso porque é isso que Ele tem falado comigo. E eu não posso deixar de falar o que Ele fala comigo. E Ele está falando que a gente vai começar a experimentar um novo caminhar, um novo espaço, um novo tempo de andar, uma nova visão. Deus quer nos chamar a nos colocar nessa disposição de andar para uma terra que nós já experimentamos. Porque sabe, queridos, às vezes a gente fala: mas eu ainda não experimentei. Mas no meu espírito já experimentei. Talvez o homem natural, a minha alma ainda não experimentou, não se deliciou com aquilo que Deus tem para mim, mas no meu espírito eu sei, porque a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração do homem que Deus tem revelado àqueles que o amam no espírito. Então já há um lugar, e Deus estava falando isso para mim ali: Miro, eu vou te levar onde tu já esteve. Ah, queridos, às vezes parece que vai ser uma eternidade, parece que o tempo passou, parece que é tanto tempo, né? Mas eu quero dizer para você o que o Josué disse para o povo deles, assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão, para entrares na terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuires. Sabe, queridos, é tempo da gente tomar uma atitude, é tempo da gente ouvir e se preparar para aquilo que Deus está sinalizando para a gente. Deus está sinalizando que a gente vai começar a entrar nas realidades de Cristo. Nós vamos começar a entrar em coisas mais profundas que a gente não experimentou ainda. Josué, Caleb havia experimentado, mas o povo em geral, aquela é uma nova geração que não tinha experimentado aquilo que ele experimentou, não tinha visto aquilo que ele viu, não tinha passado por tudo que ele passou. Mas agora Josué fala: olha, vocês manda os príncipes passar e manda o povo se preparar, porque vai vir um tempo novo. Nós vamos passar o Jordão, nós vamos atravessar para o outro lado. Queridos, é do outro lado que a história começa de fato, de verdade. É depois que eles passam pelo batismo do Jordão que as coisas começam a mudar. Sabe, às vezes a gente faz atos proféticos, a gente fala coisas que a gente não antevê, que a gente não percebe, mas foi muito profético o que aconteceu lá no acampamento sobre o Jordão, né? Passagem do Jordão. Às vezes a gente pega o texto de
de Naamã, mas não foi só Naamã que passou pelo Jordão, né? O povo passou pelo Jordão, o povo foi batizado no Jordão, houve um batismo anterior no Jordão, sinalizando um novo tempo, uma nova caminhada, uma caminhada de coisas mais profundas, uma caminhada de conquistar a terra que Deus tinha preparado para eles. E eu creio que esse é um tempo para nós, queridos. Esse é o tempo que Deus está chamando a gente. Por isso que foram tempos, tem gente que fala, mas o tempo foi tão trabalhoso, foi tão difícil. Foi difícil mesmo e tem sido difícil. Mas por quê? Porque nós estávamos gerando algo maior do que a gente. Quando uma mulher está para gerar um filho muito grande, fica incômodo, porque ela não tem estrutura, não é verdade? Muitas vezes tem que até tirar o filho antes, por quê? Porque ela não tem estrutura para suportar. Com a gente também, a gente às vezes como igreja está gerando algo maior que a gente não consegue entender porque está tão difícil. Parece que as nossas juntas, parece que os nossos ossos já se dilataram, tudo que tinha que ser dilatado, mas ainda o neném não veio, porque não é vento que a gente vai dar, não é vento, é o fruto, vai ter fruto, querido. Nós não daremos luz a vento, nós daremos luz a fruto. E aí, queridos, ele fala para o povo, preparem-se, porque daqui a 3 dias, e a gente sabe o que significa 3 dias, Jesus foi 3 dias, caminho de 3 dias, não foi? Jonas também, e a gente vai ver caminho de 3 na Bíblia, significa cruz, significa a obra da cruz, o que Deus fez lá, o que Jesus fez lá, e Ele está falando para a gente, vocês vão entrar nas descobertas, vocês vão entrar nas profundezas de Cristo, nas profundezas daquilo que Ele fez, naquilo que Ele gerou para vocês nele. Sabe que a gente às vezes como igreja precisa experimentar que Jesus é de fato o que a Bíblia diz que Ele é, porque a gente tem às vezes conhecimento mental do que Ele é. Ele cura, Ele liberta, Ele faz um monte de coisa, mas eu não tenho essa experiência real na minha vida. E Josué aqui está transportando o povo uma experiência real. Eles ouviram falar da terra prometida, eles ouviram falar das delícias, eles ouviram de tudo que estava lá, mas eles mesmos não tinham experimentado. Só 2 ali no meio deles tinham experimentado, Josué e Caleb. O resto não tinha experimentado a primeira vez, não tinha experimentado entrado na terra e visto que é real. Muitas pessoas aqui não viram um avivamento de verdade. Muitas pessoas aqui ouviram falar de coisas que Deus fez, mas que hoje não vê fazer. Mas eu quero dizer que está chegando a hora, e a hora é essa, que Deus vai nos introduzir num lugar onde nós veremos o que Ele fez, porque Ele é o mesmo que faz. E talvez seja por isso que a gente esteja tão apreensivo. Parece que há um incômodo meio que santo, meio que difícil, porque eu não sei, eu sinto no meu espírito um incômodo, parece que algo está sendo tão trabalhado, tão doído em mim, mas está chegando a hora disso vir para fora. E Josué fala, essa é a hora, prepara o povo, manda eles preparar comida, porque nós vamos passar o Jordão, nós vamos atravessar, nós vamos começar a entrar nas riquezas de Cristo, nós vamos começar a entrar na conquista da terra, porque nós fomos conquistados para conquistar através dele. Então esse é um tempo especial, porque agora eu não vou só ouvir, eu vou começar a experimentar quem é Cristo. Eu não vou só ouvir que Ele cura, nós vamos ver cura. Não vamos ver só que Ele faz e acontece, porque nós vamos ver com os nossos olhos, querido. Porque uma coisa é ouvir falar, outra coisa é experimentar. Uma coisa é dizer, eu fiz esse caminho. Josué podia contar o caminho que ele fez quando ele entrou a primeira vez, mas isso era só história, não é? Caleb poderia contar, mas era só história. Talvez se eu contasse para vocês o que eu já vivi, vocês falam, é história, ele só conta, mas isso não é coisa. Mas agora eu vou poder dizer para você, nós vamos entrar numa terra que nós vamos experimentar aquilo que eu já experimentei. Nós vamos começar a entrar num caminho que Deus vai começar a fazer aquilo que eu já vi Ele fazer antes. Vocês se lembram que quando eles entraram na terra a primeira vez, 2 homens levaram um cacho de uva. Vocês imaginem o tamanho dessa uva, queridos? Você imagine o que é que significava isso tudo? Qual é o significado, né? Eu fico pensando, né, de quão precioso é o sangue de Jesus, que a gente começou cantando, né? Que 2 homens têm que carregar, né? O Pai e o Espírito têm que levar o sangue, né? Esse é o sangue precioso desse Cordeiro maravilhoso que derramou por esse povo lá no céu, derramado na minha presença, para que eu pudesse estar no meio do meu povo, para que eu pudesse tabernacular com o povo, me celebrar no meio do povo. Sabe, queridos, isso é extraordinário, e nós estamos entrando nesse tempo. E aí falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a minha tribo de Manassés, dizendo,
lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, porque um grupo decidiu permanecer aquém, do outro lado do Jordão. Eles não quiseram entrar, embora eles fossem lutar, mas eles preferiram ficar lá. Sabe, queridos, aqueles que preferem ficar daquele lado, nós não vamos poder atrapalhar eles. Depois a gente vai ver que eles se perderam, mas aqueles que querem entrar com gente na terra, vamos juntos, é junto que nós iremos, nós não deixaremos eles. Aqueles podem até lutar com a gente na luta lá para conquistar, mas se eles quiserem ficar do lado do lá, é questão deles. Mas nós decidiremos: eu e minha casa vamos servir o Senhor, eu e minha casa entraremos na promessa do Senhor. Esse é um tempo de homens e mulheres que decidem andar com o Senhor, homens e mulheres que não querem ficar do outro lado do Jordão, mas homens e mulheres que querem passar o Jordão, mas não passar só para lutar, mas para passar para experimentar as riquezas de Cristo, porque cada estação que eles foram vencendo fala de algo de Cristo, fala da grandeza de Cristo, fala das conquistas que eu tenho em Cristo, que Cristo vai me revelando de si mesmo. Nós falamos, né, Apocalipse fala que o Espírito é o Espírito da profecia, o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. O Espírito nos revela quem é Jesus, o Espírito nos fala de Jesus. Então, à medida que a gente avança no Espírito, o Espírito vai nos fazendo conhecer um pouco mais de Cristo e experimentar um pouco mais da realidade dele em nós. E à medida que eu vou experimentando a realidade dele, a Bíblia diz que eu sou transformado de glória em glória. A quem? A semelhança dele. A Bíblia diz: assim como eu troco a imagem do terreno, que eu devo trazer também a imagem do celestial. Assim como quem me olha vê o meu Pai em mim, eles devem olhar para mim e ver o meu Pai que é Deus em mim. É isso que é trazer a imagem dele. E esse é um tempo da gente começar a construir essa realidade como igreja, queridos. A gente até agora viveu muitas vezes no deserto, muitas vezes tentando atravessar o Jordão fora de hora, mas agora é a hora que Deus falou: vocês vão atravessar o Jordão e vocês vão começar a conquistar aquilo que eu tenho para vocês. Vocês vão começar a andar numa terra que eu já dei para vocês. Vocês vão experimentar coisas que vocês não experimentaram, porque o que eu estou fazendo é novo. É novo para alguns. Eu vivi num tempo, queridos, que até as igrejas tradicionais estavam sendo abaladas por Deus. Hoje as igrejas tradicionais estão bem difíceis, mas naquele tempo até as igrejas tradicionais estavam sendo visitadas pelo Senhor. Muitos cultos nossos, querido, tinha revelação, tinha visão, céu aberto, manifestação da glória. Uma igreja tradicional. Não era uma igreja pentecostal, não era uma, não. A gente via gente sendo batizada com o Espírito Santo, gente sendo cheia do Espírito no meio de gente totalmente incrédula. Porque a presença de Deus vinha e ela era tão impactante que não dava para a gente dizer: ai, não é Deus. Era tão patente que era Deus. E nós estamos entrando nesse tempo, queridos, nesse tempo onde nós iremos atravessar esse lugar onde a gente está para um outro lugar. Agora, a grande pergunta é: tu está disponível? Tu está disponível de sair do teu lugar para entrar nesse lugar de conhecer mais Jesus? De conhecer, não só de ouvir, mas de conhecer, de com Ele andar e ser transformado pela presença dEle, ser mudado, ser alterado, deixar de ser quem você é para ser quem Ele é. A gente sempre fala: Enoque andou com Deus. A gente pode falar sobre a gente: ele andou tanto no Espírito que parece muito com Jesus. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Eles andaram tanto cheio do Espírito que eles começaram a parecer com Jesus. A pessoa começou a falar: ali vai um cristão. Por quê? Porque eles começaram a andar tanto cheio do Espírito que eles começaram a parecer com Jesus. Será que você está pronto para andar? Aí Josué manda espias. E agora ele não manda mais 12, né? Ele manda só quantos? 2. Ele manda 2 para não dar errado, então é melhor só mandar 2, não foi isso? Mandou 2 espias. E eles foram, tiveram uma experiência com Raabe, uma meretriz que morava sobre a muralha, uma mulher que não conhecia Deus, mas que tinha ouvido falar de Deus. Essa mulher, ela quer a salvação para sua casa e ela faz uma aliança com eles, ela os esconde e ela poupa a sua casa, salva a sua casa, não é? Começa uma história extraordinária. Sabe, queridos, que sinaliza isso? Que
quando eu atravesso o Jordão, eu vou encontrar pessoas que precisam de salvação, mas eu vou encontrar famílias inteiras que vão precisar de Jesus e vão ser salvas. Mas isso, a Bíblia não diz dar e dar-se-usar. Israel estava acrescentando ao povo uma meretriz. Raabe foi o quê? A avó de Davi. E da descendência de Davi veio quem? Jesus. Olha que herança maravilhosa. Uma prostituta deixou uma grande herança. Porque o que é que fala isso? Fala de que o Senhor, quando nos conduz na caminhada, Ele leva-nos a transformar por onde a gente passa. Quem estiver disposto para Ele será transformado. Quem se dispor e entender que ali vai um servo. É interessante que quando Eliseu passa pela fazenda da mulher, ele está passando, ele passa várias vezes, mas ela detecta que ele é um homem de Deus. E ela fala para o marido assim: vamos fazer um quarto para esse homem. E sabe o que aconteceu com a casa dela? Foi abençoada. Ela não tinha filho, ela não tinha produto, ela não tinha produzido, mas a vida dela se tornou o quê? Produtiva. Quando um homem e uma mulher de Deus passa por um lugar, ele torna um lugar árido, produtivo. Se lembra que ele disse que ele transformaria o deserto em manancial? Se lembra que ele disse que ele aplanaria os montes, mas restauraria os lugares assolados? É o que o Espírito diz que faz. Era exatamente isso. Quando a gente é restaurado, a nossa caminhada é restaurada, por onde a gente passa, o ambiente é transformado. E é isso que Deus está chamando a gente nesse tempo. Ele quer nos levar para um caminho que é o caminho que Ele tem para nós. Mas nesse caminhar que Ele tem para nós, nós transformaremos ambientes. Por quê? Porque nós somos, mas porque Ele estará conosco. E a presença dEle é transformadora. O que transformou aquela casa, olha só que interessante, não foi Eliseu. Foi o Deus de Eliseu. Não é? Quem transformou a mulher prostituta e a família dela em santos não foi os espias, foi Deus. Porque o que ficou na muralha não foi os espias, foi o pano escarlate vermelho simbolizando o sangue de Jesus. Então o que é que estava ali o que é que estava sobre a casa dela? O sangue de Jesus. E onde o sangue está, o sangue dele está, a morte não pode entrar, porque purifica do pecado. Então, na verdade, quando Deus destrói, a prostituição da casa dela está coberta pelo sangue, está guardada. E aquela que devia morrer é poupada. Você lembra da mulher adúltera? Aquela que deveria morrer foi poupada, porque o sangue estava ali, ainda não derramado, mas estava ali presente. Estava ou não estava? Isso é extraordinário, queridos. E é esse Senhor que está falando comigo, com você essa noite. É hora de pegar comida. É hora de se preparar, porque nós vamos começar a andar. E a andada, queridos, olha, eu esperei tanto tempo que eu não posso andar em passos curtos, a gente tem que andar em passos largos. É tanto tempo que eu estou esperando por essa palavra, é tanto tempo que eu estou esperando por isso, que Deus está dizendo para mim há muito tempo, que eu estou muito eufórico, eu preciso estar manso nesse tempo. Muito tranquilo. Porque é hora de sair do lugar, não é hora só de se preparar e pegar alimento. Aqui se a gente entender, quando Deus fala para ele se alimentar da palavra, se manter da palavra, o que Deus está falando? A essência do que vai manter ele fora daquele lugar, em outro lugar, é a palavra, queridos. Sabe o que vai nos manter numa subida de avivamento? A palavra. Não é o quanto eu tenho um dom, não é o quanto eu sei falar, não é o quanto eu tenho de virtude, não é o quanto eu tenho de... mas é a palavra que vai me manter, é a palavra que vai me conduzir, é a palavra que vai me fortalecer, é a palavra que vai dizer permaneça, avance, vá, é a palavra que vai me instruir a fazer o que eu devo fazer. É ou não é? O que é que estava dirigindo Josué? Era o próprio Deus. Deus falando: Josué, faz isso. E aí Josué manda os espias. Fala assim: ô Caio, senhor ô Caio, tu vai fazer o seguinte, tu vai entrar lá na terra, tu vai ver se é boa mesmo. Aí o senhor ô Caio falou: mas eu vou como? Não, pega um outro, pega DJ aí, pega DJ, vai os dois ver lá se a terra é boa. Vê se confere com aquilo que eu tenho falado. Aí, querido, eu fico pensando que eles foram. E daqui a pouco eles voltam e aí fala: é tudo aquilo e muito mais.
Porque agora, queridos, imagine só depois de 40 anos, como a coisa mudou, como a coisa avançou, como a realidade é melhor agora, como as coisas são melhores, porque eles ficaram no deserto, mas o povo avançou na terra, não é? As coisas mudaram, a paisagem mudou na terra. Para eles não mudou, mas para o povo da terra mudou. E agora a herança deles era maior do que antes. Agora o que eles iam viver, Deus não tem falado que vai trazer um avivamento muito maior do que o anterior? É isso aí, vai haver coisas muito maiores. A glória da segunda casa se revelará muito maior do que a da primeira, porque agora nós vamos experimentar o que nos foi roubado por 40 anos. E aí Deus põe esse povo para caminhar e caminhar e caminhar. E aí eles vão conquistando, e eles passam o Jordão, eles circuncidam. Sabe, queridos, duas coisas que são essenciais na vida do crente. A gente tem que comer a palavra, viver a palavra, mas tem que se circuncidar. Circuncidão fala a separação da carne. A gente tem que aprender a deixar aquilo que não é de Deus, aquilo que não faz parte mais da nossa vida, que a gente às vezes insiste em viver. Quantas coisas a gente sabe que não faz parte mais da vida da gente, mas a gente cede porque a gente não quer abrir mão. Então Deus está falando, é um tempo de separação. Deixa o que tem que ser deixado, porque já vocês vão passar por um lugar que vai introduzir vocês numa terra poderosa, onde vocês vão experimentar aquilo que vocês nunca experimentaram. Eu fico pensando, a primeira cidade, a primeira vitória que eles tiveram, que as muralhas caíram, a alegria de ver que era real. Sabe, a igreja tem vivido de algo que ela nunca experimentou. Ela fala de tantas coisas que ela nunca experimentou. Você lembra que tinha uma música que falava que o que a gente tem visto não passa de gotas? Oh, gente, é muito novinha, eu acho que foi feita ontem, então vocês não devem saber. O que temos visto é do Renascer Place, Renascer Praise, sei lá. Praise, não é Praise nada, para de falar besteira. Era ele. Não sei se é deles, agora já errei, já me fez perder. Sei que o que nós temos não passa de gotas, mas Deus não quer gota, Deus quer chover uma chuva inteira. Pá! Porque o que Ele quer revelar de quem Ele é, de uma forma que a gente entenda, que não haja dúvida, de uma forma tão clara que eu saiba, é Ele mesmo, e eu vou entender que é Ele quem faz, porque é Ele que move, é Ele que faz, é Ele que acerta todas as coisas. Mas Deus está falando para a gente, tu tem alimento aí? Ele falou, faz provisão. Tu tem provisão, DJ? De palavra? Para avançar nele? Eu tenho um abastecimento aqui de quantos anos? Vou fazer 61. Eu voltei para Cristo com 30, então eu tenho 30 anos, vou fazer 31 que eu estou sendo abastecido. Eu tenho um abastecimento. Josué tinha um abastecimento de 40 anos. Ele e Caleb. E Caleb teve uma promessa com 45, com 85 ele diz, eu estou tão firme hoje quanto aquela vez que eu vi a promessa. A palavra de Deus diz que ele manteve o quê? Ele manteve a palavra que o fortaleceu. A Bíblia diz que o Senhor fortalece os velhos, né? E eles sobem como águias, os cansados, né? Ele renova as forças, aquele que não tem nenhum vigor, sobe como águia. Caleb é uma dessas águias que Deus levanta nesse tempo, que começa a subir. Ele tinha sido prometido para ele um monte, ele falou, aquele monte é meu, eu não estou cansado não, eu quero aquele monte, eu quero aquilo, é a herança, eu não abro mão da herança. Sabe, querido, Deus está procurando homens que não abrem mão. Eu sou um desses, tu pode não acreditar, mas eu sou um desses que não abro mão. Estou aqui até hoje dizendo para você, eu quero, porque eu sei o que tem lá. E Deus está falando, quem é que vai? Vanderlei, tu tem aí, então começa a separar a comida. Porque, sabe, querido, tu vai comer aquilo que tu preservou. Aquilo que tu preservou vai te alimentar. Ele falou, separa a comida, prepara. Porque depois que eles atravessaram, não teve mais maná. Se lembra disso? Eles tiveram que comer fruto da terra. Porque vai ter um tempo que tu vai comer fruto daquilo que tu plantou. Ou daquilo que alguém plantou por você. Porque já havia plantio lá. Porque eles só comeram daquilo que já estava cultivado. Vocês entendem, queridos?
Houve uma geração que plantou muito, investiu muito em palavra, e que a gente só ouviu falar dessas palavras. Agora nós vamos comer, se alimentar dela. Está lá do outro lado, lá na terra. E a gente vai começar a comer revelação. Coisas que a gente já leu e não entendeu, tu vai começar a entender. Porque você vai entrar num nível de revelação, tu vai começar a entender tudo que tu não entende. Tu vai ler a Bíblia e falar, agora eu entendo o que estava falando. Hoje eu estava falando aqui sobre Davi. Davi é interessante. Davi, ele amanhece um dia, ele fala: eu moro numa casa bonita e o meu Deus mora lá numa cabaninha ali no lugar de lá de fora. Sabe, a gente quando olha fala assim: puxa, Deus cedeu a Davi. Não, foi Deus que falou para Davi ter esse desejo. Sabe por que Deus falou? Porque Deus queria contar a história de um Deus que o filho provê casa para ele, que é eu e você. Jesus não veio prover casa para Deus, eu e você. Deus estava falando, não é eu, é o filho que vai prover casa para mim. Nós somos a provisão do filho para o pai. O filho veio prover casa para o pai. Nós somos a casa do pai, queridos. E a gente às vezes lê esse texto e a gente não entende. Davi era profeta, ele está falando em profecia, ele não está falando natural. Eu preciso sair do natural para mim poder entender o que está falando no espiritual. Sabe por quê? Que Deus vai ter que tirar a gente do natural? Porque se a gente não for tirar do natural, a gente nunca vai entender o sobrenatural. A gente nunca vai entender as coisas de Deus, porque a gente está muito no natural. A gente só está enxergando o que os nossos olhos veem. A gente não consegue discernir o que está por trás daquilo que a gente lê. A gente não consegue encontrar Cristo. A gente lê Apocalipse, a gente fala sobre tudo que está lá. A gente só não fala de Cristo, porque ali é o Evangelho de Cristo. A gente encontra um monte de coisa lá, só não encontra Cristo lá. Mas aquilo é Cristo. O Espírito da profecia está nos revelando Cristo, está sinalizando Cristo. Eu preciso encontrar Cristo lá. O que é que está falando de Cristo? Está falando da nossa vitória, está falando dele encerrar tudo com vitória. Ele é vitorioso, ele é glorioso, ele é poderoso. E ele está nos preparando para aquele encontro onde ele virá triunfantemente e reinará sobre tudo. E às vezes a gente está olhando tão no natural que a gente não consegue perceber o que Deus está sinalizando para a gente. A gente não consegue perceber que Ele está sinalizando: é tempo de vocês andarem mais próximo do meu filho. Sabe que coisa interessante? A gente vê que os meninos de Emaús iam voltar para casa. Mas quem induziu eles a ir para casa? Você acha que foi vontade só deles? Jesus colou neles. Jesus já estava à espera deles. E antes mesmo, Jesus: vamos para casa, vamos para casa. Eu fico pensando, Jesus falando: é isso mesmo, vocês estão desanimadinhos, podem ir para casa. Aí Jesus cola neles. E eles achando que estão indo para casa, Jesus está levando eles para um momento de revelação. Quando eles têm revelação, eles voltam. Não é isso? A gente às vezes não entende porque Ele está nos levando. A gente está tão desanimado, fala: eu não sei porquê, eu estou desanimado, não creio mais. E a gente pensa que Ele não está descontando. Ele está do nosso lado falando assim: mas por que tu estava pensando assim? Tu não lembra disso? Aí a palavra, ele disse: mas não é meu a palavra. Eu cantei aquele canto que a gente nem sabe que Ele está falando com a gente. A gente pensa que é o nosso coração que está falando com a gente, mas é Ele falando com a gente. Tu não lembra disso? Eu fico pensando naqueles meninos de Emaús, lá, tudo lá empolgado, lá falando tudo. Nós pensávamos que Ele era o Salvador de Israel. Agora aí, ó, morreu. Nossa esperança se foi. Ele falou: mas peraí, mas não estava escrito que convinha que Ele padecesse? Davi não falou, movido pelo Espírito, que Ele morreria? Peraí. E eles, o coração ardendo, e eles não entendendo nada. E Jesus dando bala para eles: vamos caminhando, caminhando. E aí, é fantástico. Jesus faz menção de adiante, quando eles chegam na casa, fala: fica conosco, se faz tarde. Aí eles sentam na mesa, Jesus dá graça, parte o pão, os olhos deles se abrem e fala: era o Senhor o tempo todo. Era o tempo todo Ele. Mas não era a nossa desesperança? Não era a nossa murmuração? Mas do lado da nossa murmuração, da nossa existência, estava Ele lá do nosso lado. E a presença dele venceu a murmuração, venceu o desânimo, venceu tudo. Venceu ou não venceu? Porque quando senta na mesa, queridos, tudo acaba. Não acaba? Tu está desanimado. Você já... Tem dia que, às vezes eu acordo, é muito raro, mas às vezes eu acordo não querendo levantar da cama. Falo: estou desanimado. E aí eu falo: vou ouvir uma mensagem. Aí eu ouço uma mensagem. Vou ver alguma coisa. Aí começa a animar, daqui a pouco fala: mas o que eu estou fazendo aqui? Ele é bom o tempo todo, não é?
Ele está comigo. E por que é que eu tô? Por que tu te abates, minha alma, dentro de mim? Por que que tu desespera? Espera em Deus, porque tu ainda vai ver Ele, tu ainda vai contemplar Ele, cara. Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Ele está pronto para a gente ver Ele, queridos. E a gente está bobinho aí, pensando que o desânimo... Deixa eu ir para Emaús, né, Meirelles? Está querendo ir para casa, Meirelles? Tu ouça o que ele está dizendo para você, hein, dona Meirelles? Está atenta? Está falando nada, né? Ai. E aí, queridos, é interessante que a Bíblia não diz que Jesus foi embora. A Bíblia diz que ele simplesmente se ausentou. Por que se ausentou? Porque ele estaria de novo com eles. Há momentos na nossa vida que parece que ele se ausenta, mas é só sinal de que ele voltará a estar conosco. É um momento necessário para mim correr e voltar e falar: ó, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Isaías, desanimado, cansado, ele entra na casa do Senhor e ele diz: os meus olhos viram o Rei na sua formosura. Vi o Senhor, vi o Senhor, exaltado sobre os montes. E não é isso não. Eu gosto de cantar, mas eu cantei errado. Mas ele diz, é um monte de adoração. Pode ser isso também, sei lá. Mas Isaías fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, e serafins e querubins cantavam e diziam uns aos outros: santo, santo é o Senhor. Naquele momento, Isaías, ele se convence de quem ele é, ele entende quem é o povo que ele está no meio, e ele fala, aí Deus fala: uma brasa saiu do altar, tocou ele, tua iniquidade foi perdoada. E ele pôde dizer para a gente: ele está assentado sobre um alto sublime trono. Ele está sentado num alto sublime trono dentro de mim, porque ele habita em mim. Ele transferiu o trono dele para dentro de mim, e ele está assentado, e eu posso vê-lo assentado sobre um alto sublime trono, agora não lá longe, mas dentro de mim. Você consegue perceber a grandeza disso? O céu tem um lugar agora dentro de mim para estar. Jesus fez casa para o Pai. Fez ou não fez? Salomão fez, não fez? Mas Jesus fez maior. Jesus não é muito maior que Salomão? Quem é o descendente de Davi? Não é Salomão, é Jesus. Ele fez casa para o Pai. E ele diz, a palavra de Deus diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de mim, porque foi a mão dele que fez. Não foi a mão dele que fez? Então olha que coisa extraordinária, queridos. A gente procurando tão longe e está tão perto. A gente buscando tão longe e está tão perto. Está tão perto. E a gente querendo correr atrás de coisas tão distantes, quando na verdade está tão perto. O céu está pertinho, está dentro de você, o trono está dentro de você, e você quer buscar lá fora, lá longe, o que está perto. O que é que Deus quer de nós? Que a gente mergulhe nesse entendimento e conhecimento de quem Cristo é. Por isso o Espírito da profecia é o Espírito de Cristo, porque ele nos revela e nos sinaliza Cristo. E é por isso que ele precisa encontrar primazia e lugar para revelar quem é Jesus no nosso meio. E a gente vai encerrar com isso. Quando a arca de Noé parou, Noé manda uma pomba, não é? Manda uma pomba, a pomba vai e ela retorna, porque não havia lugar para pousar. O Espírito é esse, não é uma pomba? Ele está voando, ele está passeando no nosso meio, e ele quer lugar para pousar, para ele ficar, para ele fazer morada permanente, fazer o que tem que ser feito.
Vocês entendem, queridos? Que eu preciso deixar espaço para Ele fazer tudo o que Ele precisa fazer. Porque sem Ele eu não posso fazer coisa alguma. E isso foi uma escolha do Pai. A cruz me comprou. Mas o Espírito me convence do que a cruz fez por mim. Sem a cruz, sem o Espírito, eu nunca poderia entender a obra da cruz. Você entende? Por isso eu preciso do Espírito me convencendo, trabalhando em mim. Por isso eu preciso, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. A gente canta, mas a gente está disposto a isso? A gente está disposto a deixar a nossa vontade, deixar a nossa força, deixar o nosso jeito de fazer para Ele fazer? Eu não vou mais fazer. Eu te entrego o remo. Solta os remos da mão. Ai. Quem está fazendo eu errar? Quem está me induzindo ao erro é o DJ. É esse DJ. Como é que é o negócio aí? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. É isso aí. Ô Karine, você é do louvor, Karine, você me ensina errado, Karine. É a Karine ali sentada ali. Ai, Jesus. É uma brincadeira. Sabe, queridos, a gente canta e a gente lembra de algumas coisas, mas a gente dificilmente está pronto para isso. E uma das primeiras coisas que Deus requereu deles foi silêncio. Porque Deus daria uma vitória para eles de uma forma muito simples. As muralhas caíram não foi porque eles berraram. As muralhas caíram porque eles obedeceram. Obedecer é melhor que sacrificar. Deus quer uma igreja que aprende a obedecer para poder conquistar. Entende? Porque Deus não tem problema de derrubar as muralhas. Ele tem problema do povo se calar. Não é? Quando o povo está lá entre Mar Vermelho, Faraó e as montanhas, ele fala, não tinha sepulcro suficiente lá no Egito para que a gente morresse por lá? Foi ou não foi? Moisés falou para ele, calai-vos, e vocês vão ver o livramento. Não foi isso? Quantas vezes na Bíblia a Bíblia diz, aquietai-vos e saber que eu sou? Tu está pronto para se aquietar? Está pronto, DJ? DJ. Não vou falar nada. Deixa eu beber água. Eu vou beber água. Sabe, a gente precisa se aquietar e saber que Ele é Deus. Sabe, Deus tem um jeito de fazer o que eu não sei fazer, o que os meus métodos não podem fazer. A gente usa os nossos métodos, não é verdade? A gente usa a receita alheia, a gente usa tudo, a gente só não usa o modo de Deus. Deus tem um modo. Fala com a Daniela aí que está do teu lado aí, Silvinha, fala, Deus tem um modo. Deus tem um modo, dona Daniela. Viu, dona? Deus tem um modo. Lene, Deus tem um modo, Lene. Está disponível, Lene. Às vezes não é tão fácil, né? Ficar quieta, não é? Mas aquieta. Fica quieta. Porque tem coisa que é Deus que pleiteia, não somos nós. E agindo Deus ninguém pode impedir, Lene. Saiba disso. E às vezes a gente não vê a hora, mas Deus sabe a hora certinha de fazer o que tem que fazer. Deixa Deus fazer. Tá bom? E aí, Vanderly? Vanderly hoje comeu feijoada. Tá ali, ó, toda empanzinada. E nem me trouxe um pouquinho pra mim, cara de pau. Ainda ri. Tá bom. Mas vamos voltar para cá. Sabe, queridos, em tempos
em tempo específico, quando Deus decide, Deus não só vai usar a preparação que eu já tive, Deus vai usar também a minha disposição de avançar. Caleb e Josué mantiveram a disposição de avançar. Eles sabiam o que havia do outro lado, mas eles estiveram disponíveis. Quando Deus falou: olha, Josué, Moisés é morto, você toma a frente. Ele teve uma disposição, a despeito dele saber quem era Moisés, a figura exuberante que era Moisés. A Bíblia diz que não houve outro homem igual a Moisés, que falava com Deus. Aí a gente fala, a Bíblia diz que ele falou com Deus, e Deus falou que ninguém via ele e permanecia vivo. Por que você acha que Moisés viu Deus? Por que a Bíblia diz que Moisés conversava com Deus como fosse um irmão, um amigo? Quem pode dizer? Moisés não poderia ver Deus no nosso tempo, mas ele poderia ver Deus na eternidade. É ou não é? No tempo do homem, Deus não podia ser visto, mas no tempo da eternidade poderia, não poderia? Moisés não viu Jesus no Monte da Transfiguração? Viu ou não viu? Era um tempo de quê? De eternidade. A rocha, quem era a rocha fendida? Jesus. Moisés foi oculto em quem? Jesus. Vocês entendem? Ele estava oculto em Jesus. Então, na eternidade, ele contemplou Jesus, fora do tempo natural. Por isso ele podia falar face a face, como um irmão, como um amigo. Não é? No teu tempo, talvez você faça, eu não posso ver essas coisas. Pode. Porque a eternidade para Deus é aqui agora. Para mim não é, mas para Deus é. Amém. Nós vamos participar da Santa Ceia hoje. Gente, quem pôs água gelada? Tem que acabar com a minha voz, esse DJ. Não, agora deixa aí. Nós vamos participar da ceia. Não tem. Tá bom. Nós vamos participar da ceia como um sinal daquilo que Jesus já fez por nós, mas também como um sinal daquilo que a gente pode experimentar como eternidade nesse tempo, queridos. Porque eu posso experimentar agora, nesse tempo, Jesus como meu alimento, que me nutre, como me fortalece, como um alimento que se dilui no meu interior. Não é isso que Jesus faz? Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem se alimenta de mim verá por mim. Ele disse: quem não comer da minha carne, quem não beber no teu sangue, não tem parte comigo. O que é que eu estou fazendo aqui no natural? Eu estou comendo um pedaço de pão e tomando um suco, mas na realidade eu estou participando da vida de Cristo. Eu estou participando da glória de Cristo. Eu estou participando da realidade que Ele conquistou para mim. Eu estou dizendo para Ele: Senhor, eu participo de uma realidade espiritual quando eu participo desse ato, porque eu trago à memória não só o que o Senhor fez por mim, mas as realidades que estavam incluídas naquilo que Tu fez por mim. É isso que eu faço quando eu participo dessa ceia. Eu estou participando de algo celestial, algo eterno. Não é verdade? Eu não participo só do natural, eu participo da eternidade, porque a eternidade é o que é a eternidade? Vou encerrar aqui. É conhecer Deus como o único Senhor e Jesus como Salvador. Não é isso a eternidade?